Muito bem, vamos começar aqui mais um episódio do nosso Fala Delegado. Hoje tem aqui um formato diferente, viu, Pedro? Porque o Camapum hoje ele é entrevistador e entrevistado. Porque a última palestra, foram vocês dois, né? Então por isso que hoje estamos só os três aqui. Geralmente são quatro, né? Nós dois entrevistando e os dois entrevistados aí. Mas como o Camapum ele fez a palestra, ele está aqui nessa qualidade de entrevistador e entrevistado. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, nós dois juntos aqui fazendo esse trabalho. Cada vez mais a gente vai aprimorando, vai melhorando. Acho que está indo muito bem. Hoje temos aqui o nosso amigo Caveira, né, o delegado Pedro do Garras, que fez a última palestra. Então, faça a sua consideração de abertura, Camapum. Meu irmão, gostaria de dizer que é uma grande honra poder participar agora também como entrevistado. Gostaria de agradecer a todos que nos assistem. Agradecer Pedrão, Dr. Pedro, trabalhou com a gente lá na DEPAC e eu tive a honra de poder participar do Fala Delegado como palestrante junto com o meu amigo Dr. Pedro Pilar. A honra é toda minha, doutor. Primeiramente agradecer ao Dr. André, presidente da DEPOL, pelo convite para falar um pouco, né, na palestra, na ADEPOL, né, e por estar aqui presente também no formato podcast. É um orgulho estar aqui, né, num evento da ADEPOL, da nossa associação. Tenho muito orgulho de pertencer a essa associação e é uma honra para mim estar aqui também com o Dr. Camapum, que aí é uma referência dentro da polícia, né, um verdadeiro gênio aí dentro da polícia, com o mestrado dele, com o doutorado. Obrigado. O senhor já finalizou? Não, em vias de está em andamento ainda. Está em andamento ainda, mas com temas assim que a gente... quando a gente para ouvir só o nome, a gente chega a não entender de tão técnico que é, né? E aí a gente ouve ele explicando, ele falando, e você realmente vê que é fruto de uma dedicação, de um estudo muito grande, se debruçar muito ao estudo, né, para produzir um conteúdo que pode ser reverberado na prática, né? Então é um orgulho estar aqui também, que também já trabalhei na DEPAC, junto lá com o doutor, tirando nossos plantões lá, com muito orgulho, inclusive, que eu já integrei a equipe dessa delegacia, e hoje estou na delegacia especializada aí de repressão a roubos a bancos, assaltos e sequestros do Garras, e, enfim, orgulho muito grande, uma honra estar aqui. Bom, Pedro, a gente sempre começa o nosso podcast, antes de entrar no tema das palestras, a gente pergunta para o nosso entrevistado: como é que você entrou na polícia? Por que você entrou na polícia? Né, da onde você veio? Se você já era policial? Contar um pouquinho de como você chegou até aqui. Então, na verdade, eu não sou daqui do estado do Mato Grosso do Sul, sou do Rio de Janeiro, de Niterói. Muito orgulho também da minha cidade natal, gosto muito de lá. E, bom, na verdade, final da adolescência para a juventude ali, eu me dedicava muito ao esporte, né? Luta livre esportiva, modalidade de luta de chão sem kimono, né? E tinha um sonho ali de me dedicar integralmente ao esporte, mas nunca deixei de ter a minha questão dos estudos, né? Então, paralelamente à minha dedicação ao esporte, eu fiz faculdade de Direito na Universidade Federal Fluminense, em Niterói também, mas confesso que durante a faculdade eu dava muito mais ênfase à parte do esporte do que da faculdade em si, né? Minha prioridade era sempre a parte da luta, né, do esporte. Cheguei a morar um ano fora, tentando galgar alguma coisa no exterior, né, nos Estados Unidos, mas acabou que em determinado momento já estava no final da faculdade e comecei a sentir que talvez eu não quisesse tanto viver do esporte, né, mas tratar como algo mais lúdico, né, um pouco mais para a área de lazer. E eu comecei a reavaliar essa questão e decidi que eu iria voltar a centrar a minha vida para a questão da profissão do estudo, né? Ainda não tinha nada muito definido e comecei a pensar comigo mesmo, né, em que carreira que eu queria seguir, se eu queria,
enfim, advogar ou ia fazer concurso para alguma área, e se fosse fazer concurso para alguma área, qual concurso eu faria, ou se eu ia enveredar para alguma outra faculdade. Comecei a me perguntar essas coisas que eu não me perguntava antes, porque eu queria viver do esporte, da luta. E pensando nisso, né, eu conhecia, por conta da luta, eu conhecia alguns policiais, que é bastante comum, né? Policiais que procuram uma luta, tanto como forma de defesa, né? Tanto como forma de descarregar a pressão de trabalho, enfim, com uma forma lúdica também. E eu trocando conversa, eu comecei a me interessar pela área policial e procurando ver quais eram, dentro da área policial, quais eram os cargos, eu me interessei bastante pelo cargo de delegado de polícia. E eu já estava finalizando a faculdade, né? Comecei no final da faculdade a intensificar mais por conta da questão de monografia, de término de conclusão, com aquela correria que é todo o curso de graduação, né? Terminei a monografia e falei, agora eu vou sentar para estudar, né? Eu tinha uma defasagem bastante grande, né, em termos de estudo, né? Porque eu não me dediquei da maneira correta em grande parte da faculdade. Isso foi um fator que eu via que me dava um pouco de desespero, né? Tendo em vista a grande dificuldade, né, dos concursos para delegado de polícia. Mas também foi um fator motivacional muito grande, né? Porque eu pensava o seguinte, ó, eu não sou nenhum gênio. Eu não tenho uma bagagem, um background de estudo. Então, eu pensava, se a maioria das pessoas que estuda para concurso está estudando 5, 6 horas, eu tenho que fazer o dobro ali, o máximo que eu posso, né, para conseguir correr atrás desse prejuízo que eu tinha. Então, assim, foi um período de bastante intenso nisso, né? Mas isso foi durante o curso ainda? Não, já tinha terminado. Tinha acabado a faculdade, né? Eu já tinha por volta dos 23 anos ali, né? E aí você fez um cursinho também, preparatório? Eu não fiz, porque eu sempre... Essa questão de estudo, pra mim, eu sempre tive um pouco de... Cada pessoa tem uma veia de estudo a qual ela se adapta melhor, né? É muito pessoal, né? A questão de assistir aulas sempre foi algo que eu tinha um pouco de dificuldade, né? A aula, pra mim, não era algo que eu sentia que rendia. Não é produtivo. Exatamente. Eu sentia que quando eu parava, pegava uma boa doutrina, sentava e fazia meus resumos, eu sentia que eu conseguia avançar tanto em questão de quantidade de conteúdo quanto questão de qualidade de aprendizado. A absorção do conhecimento era melhor. Exatamente. Então, eu basicamente me trancava numa sala e ficava horas e horas ali, pegava uma doutrina de cada disciplina e arrebentava ali, né? Então, pra mim, foi isso, e pegava de segunda a segunda, né? Não tinha muito intervalo, porque aquele negócio, eu já tinha 20 e poucos anos, meus pais nunca foram de me dar moleza pra nada, em questão financeira, e não tinha perspectiva, tinha a questão da defasagem, então eu sentia assim, eu preciso correr atrás. A questão da luta foi muito importante nisso daí pra mim, né? Em questão de disciplina para os estudos, né? Então, eu basicamente, toda aquela disciplina para os treinos, para os campeonatos, a preparação para campeonato de luta, né? Que envolve uma série de restrições alimentares, físicas, uma disciplina de sono, uma disciplina de atividade, né? Eu transportei tudo isso para o estudo, que foi imprescindível, foi diferencial. Se não tivesse toda essa doutrina, talvez não tivesse tido esse êxito. Não, eu acredito que não. Eu acredito que não teria esse Você já tinha disciplina, né? O negócio foi só mudar o foco. Foi questão de direcionar. A partir do que eu tirei a direção que era pro esporte e passei pro estudo, aquilo ali foi realmente algo que facilitou. 10 né? horas por dia? Chefe, eu falava o seguinte, né? Muita gente pergunta, pô, cara, quanto você estudava? Quantas horas por dia você estudava? Eu falava, olha, vou ser bem sincero contigo, eu não contabilizava horas líquidas, né? Mas eu tinha na minha cabeça o seguinte, que tirando 6 horas de sono, tirando necessidades de banho, banheiro, alimentação, e 1 hora que eu tirava todo dia para esporte, o resto eu tava estudando. Eu, sim, eu passei um período aí de praticamente 1 ano de estudo até passar, tá? Mas nesse período de 1 ano, eu não saía final de semana, foi restrição absoluta de saída final de semana.
Assim, tinha dia que, final de semana, eu aproveitava, inclusive, para avançar mais. Já chegou... minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, minha irmã chegava, às vezes, de madrugada... de festa, né? Na época ela era mais nova que eu. Eu chegava de madrugada de festa, abria a porta do meu quarto, assim, olhava. Eu tava no chão com um monte de... Minha irmã lembra disso até hoje. Ela abria a porta, via eu no chão com um monte de livro, luminária em cima. Ela falava, cara, você vai ficar maluco. Eu falava, já tô, agora já tá demais, não tem mais volta, né? Então, assim, não vou falar que isso é saudável, não vou falar... Não sei se há quanto tempo... Isso uma pessoa banca uma rotina dessa, não sei. Mas foi o que eu fiz. Assim, eu gosto de ser honesto que foi o que eu fiz e pra mim deu certo, né? Não, é o que eu falo. Não falo que é a fórmula mágica pro sucesso. Eu falo que pra mim foi o que deu certo. Né? Não falo que foi saudável, talvez com sequelas. Mas Mas você fez o primeiro concurso que você fez, você já passou? Não, eu fiz um concurso pra Goiás, que foi o primeiro concurso que eu fiz com 3 meses de estudo, tá? E eu acho que eu não fiz metade da prova, tá? E eu vi, sim, fiquei desesperado. Só que me impulsionou a estudar mais. Sim. E logo depois eu fiz concurso. Depois desse de Goiás, que eu não fiz... Acho que não fiz metade da primeira fase, assim, de pontuação, né? Então, eu finalizei a prova, mas não pontuei metade da prova. No próximo concurso, que foi coisa de 4, 5 meses depois, que foi Mato Grosso do Sul, eu consegui passar, né? Passei na primeira fase, fui galgando as outras fases depois, continuando o estudo. E eu lembro que o concurso daqui do Mato Grosso do Sul foi simultâneo ao concurso do Mato Grosso, na época, em 2017, a prova, né? E eu passei tanto na primeira fase, tanto na segunda do Mato Grosso. Só que o concurso foi suspenso. E a prova oral foi ser só quando eu já estava na Cadepoc, no Mato Grosso do Sul. E eu já estava adorando aqui Campo Grande, a capital. Abriu mão, né? E eu abri mão, nem fiz a prova oral lá do Mato Grosso. E fiquei aqui onde eu tô até hoje, muito feliz. O estudo para concurso, ele exige muita dedicação, né? E uma das coisas que eu vejo são 2 coisas. Primeiro, traçar prioridades. Então, se é a prioridade, realmente você tem que selecionar aquilo que é essencial, excluir todo o resto, aquilo que não é essencial. Isso daí é básico. E o mais difícil, que eu tive mais dificuldade, é justamente você deixar de fazer aquilo que você gosta para poder estudar. Porque você vai ter que deixar muitas coisas de lado para poder estudar. Às vezes, um momento que você tem com a família, como você disse, final de semana, feriado, você vai no Natal, tá lá estudando. Né? Vai à Páscoa, o pessoal tá lá, você vai almoçar rapidinho, mas volta para estudar. Mas é assim que a gente consegue os objetivos. Não né? tem outra forma de passar em concurso. Não tem. Concurso, eu sempre digo para meus alunos em sala de aula, não tem sorte. Não existe sorte. Existe conhecimento. Se você está preparado, você vai bem. Se você não está, você não vai. Não existe sorte. Né? Nas provas, eu não escrevo no final boa sorte. Eu escrevo boa prova. Boa prova. Pelo menos na minha prova não tem sorte. E tem outro ponto, né? E eu acho que... Tem gente que discorda, né? Mas eu vejo muito que o concurso também não é para os inteligentes. Para os inteligentes, para fazer um mestrado, um doutorado, que nem o Dr. Camapum faz. Com essa gama de conhecimento, uma coisa que exige uma reflexão, uma produção de conhecimento. Isso é inteligência. O concurso, na minha opinião, que é o que funcionou para mim, é pro burro treinado. O burro disciplinado. É persistência. Exatamente. É disciplina. Porque o concurso, né, ele mede um conhecimento que é você ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquela mesma coisa ali, absorver aquele conhecimento e depois você reproduzir na prova. Exatamente. Mas não existe uma criação de conhecimento. Assim, tem um professor até de concurso que fala assim, meu irmão, inteligente, você acha que você é inteligente, você é gênio, irmão, vai criar foguete, inventar remédio, fazer um mestrado que nem o Dr. Camapum. Mas assim, concurso público é pro burro treinado, burro disciplinado, que faz todo dia aquilo ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e repete aquilo ali e vai passar. Sim. Uma hora ou outra. É verdade, é verdade. É disciplina, é foco. Exatamente. Né? É repetição. Isso. É isso aí, é isso aí. Pedro, eu fico honrado pelas palavras e fico muito feliz também de ver que os colegas realmente observam essa questão do estudo, né? E que sirva de exemplo, né? Eu acho que isso é importante mesmo, mais claro, a fazer, porque a gente percebe que essa questão científica, os estudos, todos estão inseridos em qualquer atividade que seja. Pedro apresentou pra gente
uma palestra fantástica a respeito da importância dos grupos de operações especiais. Anteriormente, o Skukulja também fez a apresentação e a gente percebe a existência de ciência e estudo realmente dentro do operacional. Exatamente. Né? E olha só que interessante, só para juntando o que você falou do Skukulja, que é o seu colega, o seu parceiro lá no Garras, os dois delegados do Garras, né? Veio primeiro o Skukulja, fez uma palestra sobre aquela questão da legítima defesa, etc. Você veio agora dentro do Fala Delegado. Isso a gente vai produzindo, a ciência é assim, né? ela vai em ebulição. Disso já partiu para vocês fazerem um curso específico que vai ser um agora, final de semana, para a Associação do Ministério Público, para os promotores, e na outra semana para a Associação dos Juízes, dos Magistrados. Quer dizer, veja como... E isso vai partindo dos cursos que a gente vai falando, olha, esse é interessante, né? Não sei se no seu, ou na sua palestra, ou a do Skukulja, tinha um promotor lá, gostou, conversou e tal, e aí a gente foi conversando, e pronto. Tá lá mais uma ação da ADEPOL junto com as duas associações para vocês, os delegados de polícia, fazendo curso para os promotores, para os juízes, e vão poder mostrar para eles o que acontece de fato numa situação real, porque são eles que vão lá na frente eventualmente decidir um processo. Né? Então veja como é importante o estudo, a ciência, como isso não é balela, como isso é e como o delegado de polícia produz isso, né? E como isso reverbera nas outras instituições. Eu fico extremamente feliz mesmo, não sabia. Cara, que legal. Eu não quero dar spoiler a respeito desse curso, mas a ideia é mostrar justamente, né, como a questão do estudo jurídico ele se reverbera em situações extremamente concretas, como uma situação de legítima defesa. Né? Como não é no susto, mas é tudo pensado e baseado juridicamente, inclusive filosoficamente. Não quero dar spoiler não, mas nesses cursos isso vai ser exposto, né, de maneira muito técnica pelo Dr. Guilherme Skukulja, que é o nosso titular lá do Garras, e vai ser muito bacana. Já parabenizar também, você está lá como adjunto, né? Isso. Sumiu agora. Olha que beleza. Como adjunto lá, Skukulja como titular. Parabéns. E tudo isso que é apresentado e mostrado, fundamentado em ciência. Isso aí é importante. E fico muito feliz, cara, e parabenizo já de antemão, justamente por ser alguns dos poucos delegados que realmente passam e expõem toda essa ciência que existe e toda a questão da importância dos grupos de operações especiais. O Pedro foi 01 no curso. Verdade, né? Operação 01. É aquele curso... Ai, eu tô com um problema na perna. 01 no curso. Parabéns, cara. Fala Fantástico. do curso aí, o que pode ser falado. Isso. Né? Na verdade, a gente evita fazer comentário dos detalhes, né, do curso, porque faz parte, né, do próprio processo do curso, da própria... É intrínseco ao curso a questão de algumas coisas só serem vistas no momento que você se submete a fazê-lo. Né? Então, Isso é muito comum em algumas atividades restritas, né? Ficar tudo entre colunas, por exemplo. Exatamente. É uma coisa que só quem tá lá que vai saber o que é de verdade. Assim, não é questão de segredo. É só você se inscrever lá no curso que você vai ter acesso ao que acontece. Né? Porque até onde você conseguir alcançar dentro do curso. Se não pedir para sair. Exatamente. Então, a gente evita tocar em detalhes, né? A gente costuma falar, se quer saber como só a inscrição é aberta lá para quem quiser fazer. Tem versão sênior? Não, mas é para todas as idades aí. Tem gente, literalmente, todas as idades fazendo o curso, né? E a gente vê que isso não é uma questão matemática, né? A gente vê pessoas que... às vezes você vê um cara... você vê assim, meu irmão, esse cara é uma máquina, isso aqui não é nem seu, não, um ciborgue, um robô, né? O cara fazendo barra no TAF, parece que o cara faz barra baixa pra ele. E aí você vê que, com meia hora de curso, o cara tá tocando sino, pedindo pra ir embora. Falou, não, isso aí não é pra mim, isso aqui é o mesmo cara. Então, assim,
E você vê pessoas que têm uma idade, às vezes, mais avançada, uma carcaça que você vê que não é algo sobre-humano, e o cara vai banco o curso inteiro. Né? Então... Vai muito da cabeça de cada um. Vai muito da cabeça. Não é que não tenha parte física. Lógico que você tem que ter uma preparação física intensa e mínima ali para conseguir bancar o que vai ser exigido de você. Né? Mas a questão é justamente você associar o físico ao mental. Né? E para além disso, né? Na verdade, nesse curso, né? O curso que eu fiz, que é o curso de operações policiais do GARS aqui, né? Você se coloca em determinadas situações ali que você fica muito exposto ao que tem dentro de você. Né? Situações de extrema dificuldade, de exaustão física, de exaustão mental. E você expõe muito quem você é ali. E acaba que, de certa forma, o seu caráter ele é avaliado. Que espreme a pessoa. Isso, exatamente. Aquele negócio, né? Em determinadas situações, você vê o caráter de uma pessoa quando ela tá sendo espremida ali, ela coloca quem ela é de verdade. Então caem as máscaras durante o curso. E nesse momento, o seu caráter é avaliado. E se não passar, você não vai conseguir formar. São duas coisas, né? A gente percebe que o limite é uma barreira criada pela mente. E a gente percebe que toda vez que a pessoa se vê numa situação de apuro, que ela precisa utilizar realmente, acaba deixando um pouco de lado a razão justamente por conta do esgotamento físico ou por conta da situação de estresse, ele vai na origem. Por isso que o treinamento é sempre muito importante. Exatamente. Né? Tem algum caso que você tenha atuado agora? De quanto tempo você está no GARS? Eu tô desde setembro de 2023. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro... 10 meses. Tem 10 meses, 10 quase meses. um ano aí. Interessante. Algum caso que você tenha utilizado, alguma coisa que foi a equipe e foi realmente feito o trabalho ali que você percebe utilizar das técnicas mesmo de operação especial? Tiveram já várias situações, né? Alguma eu até mencionei na palestra, usei como exemplo 3, que eu participei, né? Teve uma situação no município de Anastácio, né? Que envolveu um confronto armado com 6 indivíduos, né? Que planejavam basicamente assaltar uma chácara, né, que eles fariam 2 idosos de reféns para subtrair 2 caminhonetes, né, e levá-las para a Bolívia. Pelo que a gente apurou, seria algo nesse sentido. Né, só que corria o sério risco deles realmente matarem os 2 idosos, porque um dos envolvidos eles conheciam. Então, caso visualizassem e reconhecessem... Reconhecer a voz. Possivelmente latrocínio. Evoluiria para um latrocínio. E nessa ocasião... a gente conseguiu interceptar esses indivíduos que acabaram por reagir, né? Não aceitaram ali a ordem de parada. E aí, você pode imaginar, né? Equipes confrontando com 6 indivíduos armados, né? Nesse momento, a necessidade de ter treinamento. Um mínimo de treinamento, de condicionamento, não só tático, emocional, mas psicológico, emocional, de você... tá ali um pelo outro de fato, né? Você confiar no cara que tá do seu lado, que tá na sua retaguarda, né? E essa confiança, ela é obtida porque você sabe que o cara passou por um treinamento minimamente similar ao que você passou. Então você pode confiar naquela pessoa, né? E aquele negócio, né? No curso, você consegue ver, né? Às vezes algumas falhas de caráter, né, que acaba que essa pessoa não consegue formar, né? Você vê, quando a pessoa está sendo submetida a uma situação extremamente difícil ali, de exaustão física e mental e psicológica, esse cara ele entrega o colega? Esse cara sai do lugar? Larga esse cara o cara se omite? pra trás e vai embora. Exatamente. Esse cara vê o amigo numa situação um pouco mais difícil, que ele está passando dificuldade maior, o que ele faz? Ele segue o dele? Ou ele vai ter carregar um fardo a mais e ajudar o... Então, assim, tudo isso é avaliado no curso. Então, quando isso se translada para uma situação de confronto real, por exemplo, com 6 indivíduos, né? Isso
te dá uma confiança que você pode confiar, te dá uma segurança, na verdade, de que você pode confiar naquela pessoa que está do seu lado ali e que vai ser um pelo outro, né? E além do conhecimento tático, que é passado no curso, né? O condicionamento físico, que é muito importante, inclusive nesses momentos, né? Porque a adrenalina está muito aflorada naquela situação. E isso, você vê realmente a importância, né? desse conhecimento que é passado no curso, né? Você vê claramente nesse exemplo e em outros que eu já passei nesses 10 meses ali no GARD, você vê que realmente Faz diferença. Faz diferença. Faz diferença pra você e por você saber que a pessoa que tá do seu lado, ela já passou por aquilo, então você tem a confiança de que ela tem que ela também tem esse conhecimento. Você imagina que o comportamento vai ser similar ao seu. Exatamente. Supõe-se pelo menos isso. E que se você precisar, você sabe que o cara vai estar te bancando. Ele não vai te deixar na mão. Sim. Esse negócio da escolha da personalidade, eu sempre lembro do filme Tropa de Elite 1. Ou o cara não consegue ou não pode se formar, né? Porque tinha, acho que era o Fábio lá, que era o mau caráter, né? O pessoal falou, meu irmão, esse daí, esse não pode se formar. E claro, essa seleção tem que ser realizada, porque a pessoa para trabalhar depois numa delegacia de operações especiais, se ela tá com o brevet que ela recebeu lá, se ela formou naquele curso, presume-se. Muitas vezes aqueles instrutores já não estarão mais lá na delegacia. Ali, né? Então ele faz a preparação do cara para a vida. Isso. Qualquer delegacia que tiver o grupo de operações especiais ali, ele tá com o curso formado, você pode ter certeza que foi selecionado. Não só pela tática, pela técnica, mas também pela personalidade, pelo caráter. Né? É verdade. Esse filtro existe. Existe. Isso é importante. Eu acho que isso daí deveria ser algo, talvez a gente tenha um processo de seleção dessa forma, né, como tem o psicotécnico que a gente faz no concurso, na própria prova, para entrar para a polícia. Que seja escrivão, investigador, delegado de polícia. Né, a gente percebe que por melhor que seja a nossa seleção, eventualmente entra um ou outro ali que a personalidade e o caráter não é condizente com a imagem e com a altura, né? Não está à altura da nossa instituição. Mas agora a gente mudando um pouquinho de tiro, porrada e bomba, vamos falar um pouco de tecnologia, Camapum, da sua palestra, que você abordou também a investigação, né, a utilização da tecnologia na investigação, da importância disso, da ciência. Então fala um pouquinho sobre a sua palestra, sobre aquele tema que foi muito relevante também, e os alunos gostaram muito das suas duas palestras, né? Depois eu tenho o retorno dos alunos, os dois tiveram um retorno muito bom, né? Nas duas palestras lá na Faculdade Insted, né? Porque o nosso podcast aqui do Fala Delegado, o nosso programa Fala Delegado, ele é em convênio com a Insted, a Depol e Insted, e aí depois a gente vai aos alunos e conversa tal, e tem esse retorno. E vocês foram muito bem avaliados, né? Então, Camapum, dá uma... Fico feliz. Isso, dá uma lembrancinha do que você disse lá. Não, claro, eu fico feliz. A exposição ali e a base dos meus estudos é sempre esse aspecto preventivo, né? Então, a gente tem realmente uma interação entre o Homo sapiens, que foi uma evolução aí de 200 milhões de anos para chegar onde nós chegamos, né? E a internet, o mundo digital, que tem aí 20, 30 anos que a gente tem a internet. E a gente estava até conversando há pouco a respeito da mudança da criminalidade. A criminalidade, ela houve uma transição, houve uma migração para o mundo virtual, justamente porque... Modus operantes mesmo, criminal, né? Exatamente, justamente porque a identificação, a imputação, a detecção e a condenação desse crime é muito mais difícil, porque os métodos de investigação são outros e muitas vezes nós não estamos adaptados a essa forma de investigação. A sanção, a pena que é combinada a esse tipo de crime, normalmente é menor. Então, é muito mais vantajoso, por conta da quantidade de valor que o indivíduo consegue obter numa fraude, a probabilidade de detecção e a sanção aplicada. Pena menor, probabilidade menor
do que um crime de roubo, porque vai deixar câmera, vai deixar imagem, vai deixar impressão digital, e ali ele simplesmente deixa um rastro, que muitas vezes ele consegue com VPN, né, dificultar essa investigação, e o benefício muitas vezes mais vantajoso financeiramente. Então a gente sempre trabalha essa questão e tenta entender o porquê que é muito mais fácil do indivíduo praticar um crime no meio virtual do que no crime na frente a frente, no tete a tete. Veio agora com o que você falou. Você acha que tem alguma relação, essa migração do crime, a utilização dessas formas tecnológicas para praticar crimes, com a mudança da humanidade? Porque, veja, o criminoso que praticava o roubo, a mão armada, etc., era aquela criança, adolescente, que nunca teve acesso à internet porque não existia. Então, ele é um criminoso, mas na infância e na adolescência, ele não teve contato nenhum com isso. Essas novas gerações já nascem com isso aqui na mão. Então, essas pessoas que estão praticando esses crimes, que hoje têm 20, 22, já estavam com isso aqui há muitos anos. Então, será que essa mudança da humanidade também não propiciou essa alteração no modus operandi? Porque, pô, o cara sabe fazer, ele sabe fazer isso, para ele é fácil, né? Eu acho difícil a gente encontrar um cara da minha idade que está praticando esse tipo de crime, que ele foi lá aprender a fazer. Claro, eu não excluo a possibilidade do cara já ter caráter criminoso e simplesmente ter a facilidade porque ele teve acesso à informação e às ferramentas. Faz parte da vida de todo mundo hoje. Mas pelos estudos, pelo que eu pude compreender de toda a situação, esse não é o maior fator. Existem dois sistemas, um sistema neurológico, claro, que ele reflete, ele implica muito no outro sistema, que é a teoria da mente, que é o psicológico, e o sistema de neurônio espelho, esse neurológico, que eles influenciam na nossa formação da empatia. Então, toda vez que a gente vê um vídeo, por exemplo, de alguém tomando uma facada, alguém tomando um tiro, um acidente, alguém cortando a perna, quebrando a perna, nós representamos internamente aquela mesma dor. Então, essa formação dessa empatia, normalmente é o que nos regula para que não façamos mal ao próximo. Quando você está trabalhando com o digital, é totalmente diferente. Não tem empatia, né? Eu não consigo enxergar. Normalmente essa empatia ela é formada, claro, ela se forma por outras causas também, mas na grande maioria, porque eu percebo que ele se parece comigo. O Homo sapiens é muito tranquilo, né? Uma pessoa. Normalmente a gente vê isso também e a gente percebe essa questão de maus tratos que traz sofrimento pra gente por animais. Possuem orelhas, olhos, nariz, boca. Então a gente antropomorfiza esse estereótipo físico. E acredita que neles funcionam os mesmos mecanismos que funcionam na gente. De dor, por isso que a gente trata etc. bem, acha o filhotinho de cachorro tão bonitinho. Né? Então é justamente isso aí que faz. Agora, quando você está aplicando um golpe em alguém atrás de um computador, o que você enxerga é uma tela. O que você enxerga é uma conta bancária, é um chat, um número. Então você não representa internamente por aquilo. Muitas vezes o cara que está do lado de lá é um cara que está no estado terminal de câncer e você manda um boleto falso para ele. Ou você já deixa programado. Vendendo remédio para salvar ele. Ou então para ele pagar o plano de saúde. E sabe que se aquele dinheiro é o único que ele tem para pagar o plano de saúde, ele não vai pagar e vai ficar sem o tratamento. Só que a pessoa não forma essa causalidade complexa. Porque normalmente nós somos treinados para ter sentimento de empatia com quem a gente consegue enxergar. E ali a gente não enxerga. Então acredito que esse seja um dos maiores fatores com que faça que o número desses crimes virtuais tenha aumentado. Né? Muitas vezes as pessoas, quando a gente entrevista esses criminosos, que são criminosos de crimes econômicos, fraudes, essas coisas, eles não enxergam o dano que ele provoca. Eles não enxergam o mal que eles provocam e também não se enxergam como bandidos. Principalmente quando você pega lavagem de dinheiro. O cara fala, mas o que eu fiz de errado? Crime tributário, mas o que eu fiz de errado? Normalmente são vítimas supra-individuais que a gente não consegue enxergar. Né? A gente não consegue enxergar a coletividade como vítima. A gente não consegue enxergar o Estado como vítima, da mesma forma que a gente não enxerga quem está do lado de lá como vítima. Né? Então é necessário, sim, e é justamente nesse ponto que a gente sempre trabalha com essa questão
de formar essa causalidade complexa e mostrar que por mais que seja um chat, por mais que seja um programa que gere boleto, do lado de lá existe uma pessoa, existe um homo sapiens que vai sofrer com a sua conduta. E você falou em crimes tributários, eu me veio outra pergunta aqui, uma outra questão. Você não acha que... Agora vamos falar aqui do Brasil. Nós não temos, né? O país não tem a cultura de cultuar a pátria. Né? Quando eu estudei, tinha EMC. Você sabe o que é? Não, é EMC? EMC ou SPB? Educação Moral e Cívica. Ordem Social e Política Brasileira. Essas matérias vocês nunca ouviram falar. Você talvez. Você não. Eu tive. Então você é velho também. Educação Moral e Cívica. Então, isso foi acabando. O que acontece? Nós temos um povo que não ama a sua pátria. Sim, porque isso não foi introjetado na sociedade. O que acontece? Faz com que o brasileiro não sinta que a coisa pública é dele. O que é público é de ninguém. Por isso que eu posso desviar dinheiro público, não tem problema. Eu não fico escandalizado. Porra, se você vê na televisão, na internet aí, ó, foram desviados 500 bilhões da saúde, não sei quanto da Petrobras. Cara, o brasileiro lê isso aí, não liga, não tá nem aí. Tá nem aí. Isso não é problema meu. Não é problema meu. Porque ele não sente que o país é dele, que o dinheiro público é dele. Não sente. Agora, esse mesmo cara que não liga, se alguém pular no quintal dele pra furtar um casaco que tá lá no sol, ele mata o cara na facada. Você entende? Então, ele tem a questão da propriedade, mas se for o dele. E você não acha que isso pode acontecer, essa falta de desde pequeno mostrar para o brasileiro a importância do país, etc, é para que chegar agora e ninguém ligar mesmo e fica fácil de praticar esse tipo de crime? Claro, concordo plenamente. Eu vejo que isso tem que ser ensinado nas escolas, porque desde criança, e principalmente na infância, a plasticidade cerebral, que é onde a gente consegue absorver, e absorve igual esponja quando você está na infância, sem introjectar Tudo esses aí, valores. Tudo aberto ali para receber. Tudo aberto. A plasticidade cerebral ela é mais intensa. Então, é importante, sim. A gente percebe que em alguns países o pessoal tem bandeiras. Colocam as bandeiras expostas na frente da casa. O orgulho, Isso né? aí mostra realmente, né, o sentimento. E, por vezes, a gente vê no Brasil o pessoal chutando e pisando na bandeira do Brasil. Né? Falta, realmente, né, esse espírito de pertencimento e, claro, de propriedade ali realmente da coisa pública, né? Muitas vezes a gente vê essa falta até mesmo no funcionarismo. Sim. Né? No funcionarismo público. Uma das coisas que eu vejo e uma visão que eu tenho externa do Gás, nunca estive lotado lá, mas eu vejo que é muito unido. Né? Então, esse espírito de equipe faz com que a construção seja coletiva. Eu vejo que é importante, sim, eu não tenho dúvida, e vai fazer com que a pessoa, quando tenha alguma atitude, ela passe a contribuir para a melhoria do próprio país, as condutas dela serão direcionadas realmente, e ela vai ver com determinada importância, ao invés de, muitas vezes, falar mal do país, ir embora do país, xingando e criticando, e muitas vezes tendo vergonha Sim. de ter o passaporte Brasileiro, né? brasileiro. Uma coisa que eu fico sempre me policiei, pensei nisso, né? Nós somos policiais, nós três sabemos o que eu vou falar. Quando você vai... Isso é uma coisa... Mas isso mostra como você pensa. Uma coisa que parece simples, mas mostra como você pensa no seu íntimo. Quando você pega uma viatura para fazer uma diligência, você dirige ela exatamente como você dirige o seu carro? Eu não estou perguntando, é só uma reflexão. Se eu dirigir uma viatura exatamente como eu dirijo o meu carro, eu tenho uma visão geral de mundo. Agora, se eu dirijo uma viatura totalmente diferente do que eu dirijo o meu carro, porque os dois são veículos. Mas por quê? Porque eu não dou valor para coisa pública, não é meu. Buraco, que seja, guia, não tô nem aí. Agora, no meu carro eu não faço isso. Então,
se entrar no meu quintal, eu vou dar um tiro. Mas se desviar milhões da Petrobras, eu não ligo. É a mesma coisa. Sabe aquele sentimento de quando você pega alguma coisa emprestado? Tem dois tipos de pessoas, né? Tem aqueles que falam, não é meu mesmo. E tem o outro que fala, meu irmão, vou cuidar melhor do que se fosse meu. É verdade, vou passar vergonha pra devolver ruim, né? E esse sentimento é o que tem que estar quando a gente utiliza coisa pública. Eu tenho que utilizar a viatura melhor do que eu utilizo meu carro. Se eu tenho suprimento de fundo para comprar determinada coisa, eu tenho que cuidar desse dinheiro melhor do que se fosse eu gastando. Eu vou observar, vou analisar a qualidade, vou dar uma olhada. Irmão, você dá um desconto para mim? Né? Exatamente. E ainda peço. Para o meu gasto particular, eu não peço. Mas quando eu vou utilizar o dinheiro público, mas não tenho dúvida. É isso que eu faço. É, a gente tem essa utilizar visão, né? melhor do que se fosse meu. O Pedro, ele é nosso diretor administrativo lá da Depol, né? Ele tá na gestão com a gente. A gente faz isso lá. Eu tomo mais cuidado com o dinheiro da Depol do que com o meu. Porque aquele dinheiro, ele é de todos. Né? Eu não tenho a possibilidade de uma gestão como se fosse meu dinheiro. Agora, se for o meu, eu quiser comprar um negócio ali e não pesquisei, paguei mais caro, é uma porcaria, problema meu. Eu não posso fazer isso com o dinheiro da Depol, a gente não pode fazer isso com o dinheiro público e assim por diante. Eu não sei qual que é a explicação técnica, talvez você até saiba por conta dos seus estudos para isso, né? Mas muito se fala na questão da sensação de pertencimento, né? Que isso gera uma união das pessoas, né? Você comentou da situação do Garras, que são muito unidos, isso de fato acontece, né? Ali é todo mundo muito unido, né? Então, só que você vê que há uma sensação de pertencimento ali diferenciada, né? Talvez o curso propicie isso, mas as pessoas ali sentem isso. E talvez isso falte numa sensação coletiva geral, né? De você justamente dar da valor... sociedade brasileira. Dar valor, né? Eu se sentir pertencendo à nação, né? E a partir desse momento, você consegue ter essa visão... macro, né, de que não, isso aí não é dinheiro público como se fosse de um terceiro. Dono, né? É dinheiro nosso, é nosso isso daí, né? Mas para além dessa questão da sensação de pertencimento, né, dessa ausência de talvez por essas matérias que são ministradas, que eram ministradas na época de vocês, eu vejo que hoje há uma certa dificuldade de distinção do certo e do errado, né? Hoje em dia é muito fluido. O errado não é tão errado assim, depende do seu ponto de vista. Lógico que tem coisas que você pode definir, né, como escolhas, né, que não são ruins para você, mas eu não quero. Mas a linha o que é certo e o que é errado, hoje em dia, tá muito misturado. E eu vou falar, às vezes, a gente, de maneira sutil, isso é colocado na nossa cabeça e a gente nem percebe. Vou dar um exemplo. Um tempo atrás eu tava assistindo aquela série que ficou famosa na Netflix, aquela La Casa de Papel. Né? Pô, série bacana pra caramba, assim, você fica vidrado na série, emocionante ali, gera uma série de sensações, mas no final das contas... Você se pega pensando, cara, eu tô torcendo pro ladrão. Eu tô torcendo pros caras conseguirem tirar o dinheiro de lá. E tô torcendo contra a polícia que tá investigando eles. Por conta da imagem que tá sendo passada por aquela série. Te induz, né? Te induz a torcer pro mal. Pro bandido. Uhum. Então, isso é imposto de maneira muito subliminar pra população, pra sociedade. E gera essa fluidez no certo e errado, né? Gera justificativo, porque, de repente, na série, um dos protagonistas do lado dos ladrões, ele teve uma infância difícil, teve um problema de saúde, alguma coisa. É ladrão. Então vale a pena eu torcer pra ele conseguir roubar o dinheiro. Inclusive com pessoas sequestradas, com liberdade restrita, né? Coisa grave, então, assim, né? coisa grave. Então, você coloca... Isso é imposto de maneira muito sutil, muito subliminar, né, na sociedade. E muito forte, né? Exato, muito forte. Foi uma das séries que foi top 1 de Netflix durante muito tempo. Né? Quando saiu a segunda temporada, todo mundo queria ver. Né? Então, é algo que... Na sociedade atual, e eu acho que isso não se resume só ao Brasil, sim, né, que é essa fluidez do certo e errado.
né? E tem coisas... O certo é certo, o errado é errado. O certo independente se ninguém tá fazendo. Sim. E errado é errado, independente se todo mundo tá fazendo. Então, hoje em dia, tá muito fluido isso. Eu fico pensando quem tem que educar uma criança agora. O meu filho tá ali, né? Não quer aparecer, mas tá ali. E ele já tá com 21. Então, eu ainda consegui pegar um tempo que você conseguia mostrar de uma forma mais clara certo e errado. Conseguia. Mas hoje tá realmente cada vez mais difícil de você conseguir mostrar isso. Né? Pedro tocou num assunto importantíssimo mesmo, que é realmente esse sentimento de pertencimento, né? Sentimento é formado, tem uma explicação evolutiva dele, e eu percebo que ele é muito importante, eu não tenho dúvida, a gente percebe que realmente todo mundo tem a necessidade de pertencer a algum grupo. E ela vai pertencer, porque ela busca esse grupo, inclusive procura sempre um líder, né? Existe até um estudo lá, a questão da servidão voluntária. E o que ocorre? Hoje, a gente percebe, existia já uma corrente filosófica já muito antiga, a gente até bateu um papo aqui com o Delano a respeito disso. A verdade, se ela existe ou não existe, né? Se a verdade é subjetiva, se a verdade é relativa. É absoluto. Quais exatamente, o que seria a verdade? E o problema que a gente tem hoje, que eu vejo, e você expressou ali muito bem, é a questão dos valores. Antigamente, a gente tinha alguns valores e esses valores eram impostos pela sociedade. Eles exerciam uma pressão ali na sociedade. Então, a gente tinha a questão da religião, a gente tinha a questão da família, a gente tinha a questão da pátria. Chegou num ponto que determinada a liberdade feita pela cultura, claro, ela trouxe e falou, não, pera lá, a gente tem que respeitar os valores de cada um e não impor regras. Cada um passou a ter os seus valores e entender as suas verdades. Quais são os meus valores que são os principais? E aí ele começou a ter atitude dessa forma. E aí os grupos começaram a se rachar e eles começaram a ir para esses grupos. Essa ideia de grupo, ela é muito antiga. Claro, os estudos feitos por Thomas Hobbes, por John Locke, ela é instintiva, por né? Durkheim, exatamente, humano, exatamente. O instinto humano é isso aí. Se agrupar. Hobbes, Durkheim e Rousseau, o que eles diziam? Eles diziam que o homem é solitário, individual, indivíduo, e ele decidiu por livre vontade formar uma sociedade. Só que a gente percebe que é o contrário. E hoje os estudos, aqueles estudos transdisciplinares que existem, tem o Francis Fukuyama, cientista político fantástico, e hoje a gente tem a ideia de que foi o contrário. Nós evoluímos em grupo. Não seria possível um indivíduo sozinho sobreviver a todas as intempéries que passaram a evolução. Né? Então a gente percebe que nós viemos de grupo e o indivíduo decide estar sozinho. Essa formação de grupo e a necessidade da gente viver em grupo foi algo que foi sendo exigida para a sobrevivência e acabou sendo esculpida em nosso DNA. Então hoje, a criança que nasce, o bebezinho, ele já nasce com esse sentimento. Ele procura um grupo, ele procura uma imagem humana para se associar. E aí entra o papel do pai e da mãe na educação. Porque é a referência que ele vai estar. E a gente percebe que aquelas famílias... a formar o caráter, né? Exatamente. Ele vai seguir. E não só o que o pai e a mãe falam, mas o exemplo. O exemplo é importantíssimo. A gente aprende muito mais pelo exemplo do que com a fala. Sem dúvida nenhuma. E essa questão da sensação de pertencimento, mais uma vez de forma subliminar, é utilizada hoje muito forte em marketing. Para obtenção de lucro. Sim. Se você parar pra pensar em coisas sutis, que o marketing utiliza isso aí. Por exemplo, Havaiana, todo mundo usa, todo mundo tem. Você vai ficar fora? Eu lembro que tinha uma época, eu nem sei se é hoje ainda, mas o Nubank tinha uma época que pra você entrar, você não podia entrar pedindo, alguém que tinha que te convidar. Então você entra, a sensação de... Pô, tô entrando num grupo. Alguém me convidou pra vir aqui. Exatamente. Né? Então, você valoriza aquilo. Essa sensação de pertencimento é utilizada para obtenção de lucro por empresas. Sim. Né? Então é algo que é explorado em vários vieses. E ele mostra que é difícil você fazer parte daquele grupo. Exatamente, você foi Então, selecionado. Exatamente. Se dedique. Se dedique para continuar fazendo parte. Exatamente. Exatamente isso aí. Mas, Camapum, você recentemente assumiu a titularidade da DEPAC. DEPAC, aí para os nossos ouvintes, aí é a Delegacia
de pronto atendimento comunitário da capital e que é a delegacia de maior atendimento, maior número de atendimentos, né, de Mato Grosso do Sul. É a maior delegacia em número de atendimento de Mato Grosso do Sul. Atende a todos ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nós estamos aqui com o xerife de Campo Grande. É verdade. É o xerife de Campo Grande. Pelo menos durante a noite e plantões e noturnos, né? Finais de semana. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua gestão, o que é que você está fazendo, o que é que você implantou, se você mudou. Diga um pouquinho da sua assunção a esse cargo tão importante para a Polícia Civil aqui de Mato Grosso do Sul, né? E que você merecidamente, porque já estava lá, merecidamente assume. E qual que é a sua visão, né? E principalmente, calma, eu te peço, que nós temos esse problema, como melhorar o atendimento. O atendimento, eu tenho essa preocupação há muitos anos, a gente ouve, sente, percebe. O que você fala sobre isso? Ó, volto naquela mesma situação, pertencimento. Eu tenho que trazer os servidores que eles sintam que eles pertencem a um grupo de grande importância. Então, a gente tem algumas metas, algumas visões, eu assumi lá tem 2 meses, né? Estamos ingressando agora no 3º mês da minha gestão. Dr. Davanço, que foi quem eu substituí, fez um excelente trabalho. Eu tive a grande oportunidade de trabalhar com ele, de aprender com ele, e todo dia, né? Claro, nós somos eternos aprendizes, mas aprendi muito com ele. Então, nesses 2 meses, a gente muda algumas coisas, porque cada um tem uma visão diferente de gestão. E eu vejo que o que eu preciso trazer é o servidor e mostrar para ele que ele é visto, que ele é valorizado. Por isso eu dou voz, eu quero ouvir o que ele tem de sugestão, porque ele está lá na ponta. Eu quero que ele se sinta valorizado e quero também que ele entenda que o trabalho não é um fardo. Porque se você entrar e entender o trabalho como um fardo, vai chegar no final do dia, você vai ter carregado aquele fardo o tempo inteiro. Agora, se você enxergar isso como uma oportunidade de você mudar a vida de alguém, quem entra lá na delegacia não vai lá para poder bater papo, para fazer alguma coisa. Porque alguma coisa não tá boa, né? É porque o Estado já falhou. Então, ele tem que ser bem atendido. Por isso que algumas medidas a gente muda, tentar mudar o visual, né? Como, por exemplo, um jardim que foi feito lá na frente da DEPAC Cepol, justamente para aquela pessoa que chega violada, com seu direito violado, e a gente tem que entender que o Estado falhou, porque ele não preservou o bem jurídico. Então agora a gente tem que tentar trabalhar da menor maneira para mitigar os efeitos desse crime, desse dano que ocorreu. Então, algumas modificações foram feitas justamente para isso, para que a pessoa se sinta bem. E, claro, o servidor, que é a base também de toda essa questão. Nós temos alguns processos dentro da DEPAC, né? Como, por exemplo, processos cuja entrada é através da informação que o cidadão traz para a gente. Então, essa entrada de informações, essa entrada no meu processo de lavratura de boletim de ocorrência, ela tem que ser muito bem feita. Porque muitas vezes o cara que chega na delegacia é a única vez que ele vai entrar, ou a primeira vez. Mas ele tem que ser bem tratado, porque essa é a imagem que vai ficar, né? E, claro, ele merece esse tratamento. E algumas modificações na questão da atividade realizada, para a gente ter uma qualidade maior e uma velocidade maior no atendimento, uma otimização, tanto dos recursos materiais quanto dos recursos humanos. E uma outra preocupação é a saída. O que eu tenho de saída? Então, essa saída ela tem que ser útil, ela tem que ser importante para a delegacia que eu vou encaminhar o boletim de ocorrência. A DEPAC, ela trabalha ali nos trabalhos iniciais policiais. É então, o primeiro contato da vítima, do cidadão com a Polícia Civil. Exatamente. Primeiro contato, é o cartão de visita. É o cartão de visita. Ali a vítima tem que se sentir bem acolhida para que ela confie na instituição e colabore na futura investigação. Né? Então ali, naquele primeiro momento, porque o cidadão não vai diferenciar se é o DEPAC ou é o primeiro DP ou é o GAS. É a polícia. Ele não diferencia nem se é PM ou Polícia Civil, é a polícia. Né? Então, essa divisão quem faz somos nós, claro. Então, se ele vai no DEPAC
e não foi bem atendido, isso vai impactar na qualidade da investigação que foi pro Garras depois. Claro. Porque ele não confia na polícia, ele não confia no DEPAC. Isso não tem na cabeça dele. Aí o policial do DEPAC tem que ver como ele é importante. Exato. Porque ele é o primeiro a receber o cidadão. Exatamente. Ele vai pegar o cidadão que acabou de sofrer o crime, tá impactado no máximo. Morreu o filho dele, ele foi roubado, ele apanhou. Ele tá no momento mais sensível do crime. E esse policial que recebe tem que ver como ele é importante, a importância dele em toda a investigação. A gente tem que ver, e essa é uma visão nova que se tem de gestão, que é aquela ideia de sistema. A gente não pode enxergar a segurança pública como isso é PM, isso é Polícia Civil e depois na fase processual. Não, larga na mão do promotor, larga da mão do juiz. A gente tem que pensar no sistema. E se a gente for ter essa visão unidirecional dentro da Polícia Civil, fica pior ainda. Não, eu fiz o meu trabalho na DEPAC e eu não quero saber o que vai lá para a delegacia. Mais nada. E mais nada. Você tem que pensar na utilidade do seu produto. Se seu produto não for útil, se seu serviço não for útil, não me serve nada. Né? Então, toda vez que a gente pensa em sistema de segurança pública, a gente tem que pensar desde o policial lá na ponta. Né? Ah, não, eu vou chegar só e larga... Não. Tem até uma história que se conta no meio militar, né? Que é aquele negócio, ó, sargento, caiu o disco voador aqui, o que eu faço? Bicho, apreende o disco voador, pega o ET e leva e joga na mão do delegado. Né? Mas essa é uma visão mais antiga, porque hoje a gente entende que tudo tem que ter uma cadeia de custódia. Os objetos apreendidos, eles precisam dessa cadeia de custódia. É necessário que a apreensão seja bem feita, dentro da legalidade, o encaminhamento desses objetos para a perícia até o destino final. Né? Então, quando a gente passa a pensar em sistema, deixa de pensar naquela questão, só vou fazer o BO e tchau, e vou mandar embora. E isso tudo, né, toda essa parte aí de coleta de elementos, né, com as devidas formalidades, isso daí vai reverberar numa possível absolvição de um indivíduo que é culpado. Por questões formais, por nulidades. A produção da prova. A gente, ali no Garras hoje, né, na atuação do Garras hoje, são basicamente duas asas de um avião, né? A gente, ao mesmo tempo que é apoio operacional a situações um pouco mais delicadas, excepcionais, a gente também realiza investigações voltadas a crimes patrimoniais contra instituições financeiras, né, contra bancos. E a gente, por regra, atua em crimes de grande gravidade, né, por criminosos que têm, muitas vezes, certo potencial financeiro. Né, e o que a gente vê é que os grandes advogados, né, têm batido bastante em cima de nulidades, formalidades. Então, e obtém êxito lá na frente. E obtém êxito. A parte, muitas vezes, toda a parte de elementos de informação que indicam autoria e materialidade estão mais do que evidentes. Mais do que evidentes. Só que o que é explorado é a questão da nulidade. Isso daí reverbera numa anulação de possíveis provas que acaba por absolver o indivíduo por falta de provas válidas, lícitas. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande hoje, né, nas investigações, no sentido de se adotar o procedimento correto para todo um trabalho, tanto do efetivo policial, né, dos policiais, tanto do investimento do Estado na investigação, que muitas vezes é feito, isso não ir por água abaixo por um detalhe de formalidade. Então, todo esse cuidado na cadeia de custódia da prova, toda essa preocupação, toda a organização de um inquérito policial é de suma importância para conseguir um êxito lá na frente numa condenação e de uma efetiva resposta pro cidadão que, como você falou, já teve o seu direito violado. Claro. Então, assim... Você imagina um crime de latrocínio, né, de extrema gravidade, uma família destroçada por um crime bárbaro, esse casal de idosos que você disse aí, né, no interior, que eventualmente seriam assassinados para roubarem as caminhonetes. Imagina o impacto disso na sociedade daquela cidade, no Mato Grosso do Sul e na família desses idosos. Né? Isso é terrível. E aí, então, vamos supor que se consuma um crime dessa natureza, dessa maldade, e aí não foi observada a cadeia de custódia da prova.
Aí você tem a materialidade do latrocínio, você tem que a arma apreendida na cintura do criminoso é a arma que produziu os disparos que ceifaram a vítima. Tem tudo isso. Mas ele vai ser absolvido porque a cadeia de custódia da prova não foi seguida. Então, compete a nós, como muito bem disse você, compete a nós cuidar disso, para que não aconteça. É importante que se faça uma autocrítica. Por quê? Muitas vezes se reclama que as leis estão muito brandas, que é muita formalidade, muita burocracia para a questão probatória, né? Só que isso está esbarrando nos tribunais superiores, né? A nossa função não é só ficar reclamando se tem muita formalidade, se tem muita burocracia, que a gente coloque membros do legislativo que sejam competentes para mudar isso. Mas enquanto isso não acontece, enquanto não chega o momento disso acontecer, tem que cumprir. Nós temos que ter a responsabilidade, não só reclamar da decisão, a gente procurar adotar na prática, no nosso dia a dia, condutas que sejam compatíveis para a gente não apontar, a gente não terceirizar um erro que no final das contas foi nosso. Perfeitamente. Então, essa preocupação tem que ser imensa. Muitas vezes é uma burocracia, muitas vezes dá um trabalho muito maior do que a gente acredita que precisava, mas tem que ser feito para que aquele indivíduo receba a devida punição. Porque está na lei. Justamente. A gente tem que cumprir a lei. Exatamente. Enquanto está em vigor, a gente tem que cumprir. Eu acho que a crítica ela é válida. E realmente a gente colocar indivíduos no legislativo que vão corresponder às nossas expectativas. Ok, mas enquanto a lei determinar determinada postura, tem que fazer. A gente tem que fazer. Sim, exatamente. A gente tem que fazer. Exatamente isso. A crítica é válida, mas que a gente faça a nossa parte para aquela condenação, no final das contas, não ser absolutamente invalidada, né? Que a gente não consiga alcançar essa condenação por um detalhe de formalidade que a gente já conhecia. Claro. Não é segredo, a lei Exatamente. A gente tem que ter preocupação tanto na questão da investigação para provar o crime, bem como na questão procedimental para fazer isso direito. Exatamente. Simples assim. E aí a questão da posição do delegado de polícia nessa situação. Por quê? O delegado de polícia tem que conhecer a jurisprudência atual dos tribunais superiores. Por quê? Porque aquilo dali, você vai pensar determinada situação que foi invalidada, determinada situação que a prova foi declarada nula, para você não se repetir aquilo no procedimento. Porque isso é responsabilidade do delegado de polícia. Afinal, nós somos carreira jurídica para isso. Exatamente. Essa é justamente a visão do sistema, né? Você se preocupa com o resultado final. Sim. O desembargador está lá justamente para poder analisar esses aspectos e, claro, dentro da visão do tribunal, com frieza, com tranquilidade, analisar as questões ali relacionadas a garantias, né, e direitos fundamentais. Questões formais, né? Questões formais. Da prova que não pode ser abandonadas de forma eu percebo que muita coisa mudou. Eu estou na polícia tem 18 anos, trabalhei lá na perícia em São Paulo um certo tempo, e eu percebo que muita coisa mudou. A coleta da prova no local de crime era um pouco diferente. Hoje, a cadeia de custódia inicia no local do fato. Exatamente. Na hora que você chega num local de latrocínio, que você encontra uma impressão digital, um fragmento de impressão digital, você encontra 2, 3 estojos deflagrados de arma de fogo, já é recolhido com cadeia de custódia. E já tem que ficar com a iniciada. perícia. Não pode ficar com o delegado, tem que ficar com a perícia. E lacrado, já tudo com fechadinho, eles, com a cadeia de custódia iniciada. Assim tá no Ou seja, pacote de crime, né? E isso garante que aquele elemento é o mesmo que vai chegar lá na frente. Justamente. Inclusive, a gente até estava conversando um pouco antes aqui sobre a migração das modalidades criminosas, né? Que hoje em dia a gente vê justamente nessa asa da atuação do Garras, que é a questão de repressão a crimes patrimoniais contra instituições financeiras, a gente vê hoje uma atuação muito mais digital do que roubo e furto físico, né, nas instituições financeiras, né? Então, isso tem sido um grande desafio. E a questão da cadeia de custódia da prova digital tem algo que, inclusive, tem sido bastante questionado, né, para a gente conseguir garantir justamente a fiabilidade, né? A confiança de que aquele material digital ali, ele não foi violado e realmente corresponde ao que estava em aparelhos celulares, ao que estava em dispositivos fraudulentos que visam subtrair
valores, né, econômicos do banco, né? Então, essa questão de mesclar essa questão da cadeia de custódia com a parte digital tem sido um grande desafio para a gente conseguir dar fiabilidade àquele material que foi apreendido, que realmente foi... É o mesmo que chegou lá pra perícia. Que chegou pra perícia e não foi adulterado. É. Porque hoje em dia, o grande questionamento é justamente a questão de você conseguir adulterar, de você conseguir... Como é que se prova que aquilo ali não foi manuseado, que não foi alterado, que mensagens não foram apagadas? Pedro, mas você sabe que o fato dessa prova digital, ela ter uma certa dificuldade, claro, da gente coletar essa prova, dela ser analisada, talvez tenha sido um dos fatores que, não digo o estado de São Paulo, tá? São realidades diferentes. Na unidade em que eu trabalhava, a cadeia de custódia digital iniciou antes da cadeia de custódia, antes do pacote anticrime e antes da cadeia de custódia, da formalização da cadeia de custódia para outros objetos materiais que a gente apreende. Justamente porque quando você pega uma prova digital, por exemplo, você pegou um computador, um pendrive, fez uma apreensão de um computador ou um pendrive, na hora que você insere, na hora que você liga o computador, ele faz arquivos de registros. E esses arquivos de registros, já desde o começo, estavam sendo utilizados para anular. Quando foi a apreensão? Foi em tal data. Esse computador foi ligado depois. Então ali já pode ter sido modificado? Já poderia ter sido modificado. Então, a gente começou a utilizar estratégias, né, sistema operacional, ou aqueles hard locks, alguma coisa nesse sentido, justamente para quê? Que você faça somente a leitura, que você não introduza dados. Né? Então, eu percebo que essa questão da preservação da prova e a cadeia de custódia já no digital começou, pelo menos na unidade em que eu trabalhava, justamente antes da cadeia de custódia dos instrumentos materiais, que é de grande importância, assim como qualquer outra prova, né? Qualquer outra prova que a gente colete no local dos fatos, né? Ou numa busca e apreensão que seja feita. Até porque a gente tem que entender que o trabalho da Polícia Civil, eu penso assim, a Polícia Civil é uma das raras instituições dentro do Executivo em que a atividade não se exaure no Executivo. Você pega a Secretaria de Obras, ela vai começar a licitação e vai terminar a entregar a obra, certo? A Secretaria de Agricultura, ela vai trabalhar na questão do agro, mas vai terminar ali. Nós não. Nós começamos o nosso trabalho e ele vai para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Ele não se exaure no Executivo. Daí a nossa grande responsabilidade de produzir um trabalho que lá em outro poder constituído da República, que é o Judiciário, ele não seja eivado de nulidades porque nós não observamos a lei. Isso seria um desprestígio incomensurável para a Polícia Civil, para os delegados de polícia. Porque o nosso trabalho ele vai ultrapassar os muros do Poder Executivo. Não dá para resolver dentro do Poder Executivo. A gente tem que ter essa cautela, essa preocupação sempre do nosso trabalho não ser lá na frente anulado por questões dessa natureza. Justamente. Análise fantástica. Né? E são poderes diferentes, com visões diferentes. Ou seja, o trabalho da Polícia Civil que transcende tem que estar revestido de todas as garantias, de todos os direitos, legalidades, todas as formalidades materiais, processuais, para que seja válido. Até para passar a confiança de que aquele resultado que está sendo apontado em um indiciamento, por exemplo, ao final de um inquérito policial, é confiável. Ele merece. Pode-se ter confiança. Ele merece subsidiar uma decisão lá na frente. Justamente, quando você vê um trabalho que é feito de maneira formalmente correta, né? E isso bem organizado, isso é reverberado com indiciamento, isso daí é visto com bons olhos para uma futura condenação. Né? Então, para a própria confiança daquilo que está sendo produzida pela Polícia Civil, essa atenção às formalidades, atenção aos direitos, às garantias, e tudo de maneira muito bem feita, é primordial. Inclusive, muita gente fala no âmbito da delegacia, né, tem colega que, quando o indivíduo que você vai indiciar tá com advogado, é reclamar, advogado chato. Eu penso da maneira exatamente contrária. Por quê? Porque quando um indivíduo vai ser indiciado, quando eu fiz um trabalho bem feito,
robusto, com elementos de informação da mais absoluta fiabilidade ali, né? Que eu tenho convicção do meu trabalho. Na verdade, a presença do advogado ali, junto com o indiciado, ele vem para chancelar o meu trabalho. Porque o indivíduo ele não vai poder alegar muitas coisas que são alegadas hoje em dia. Apanhei, aconteceu isso. Não vai poder alegar isso daí. Então ele vem para chancelar. Se eu fiz um trabalho bem feito, robusto, com elementos de informação que dão a mais absoluta convicção da culpa, é muito bem-vindo, porque ele vai chancelar tudo que eu coloquei aqui. Esse dia o Matsushita fez uma palestra fantástica mesmo a respeito dessa questão e tratou dessa questão que hoje, a minha visão que eu tenho é totalmente diferente da que tinha. Realmente, antigamente tinha essa disputa entre delegado e advogado. E né? dentro da OAB, né? Falando para os advogados. Palestra na OAB, passando para os advogados justamente isso aí. E a gente percebe que, claro, algum resquício ficou, uma visão, mas a que se tem hoje é totalmente diferente. O advogado, ele traz robustez ao inquérito policial. A presença do advogado é importante. Nós não trabalhamos em polos distintos. Até mesmo porque o delegado de polícia, ele é garantidor dos direitos fundamentais do cidadão. Ele é uma peça fundamental. Ou seja, tá o advogado trabalhando junto com o delegado, entendeu? Com a mesma finalidade, né? Hoje eu vejo que o inquérito policial, ele não produz prova para condenação. Prova para o processo. E se vai haver condenação ou absolvição... Exatamente. A verdade é essa. Exatamente. E a verdade, quando isso é a verdade, né? Agora, nós não temos nenhum viés, nem condenatório, nem absolutório. A gente tem que elucidar o fato. Exatamente. Você falou isso muito bem lá na palestra. Produz prova para o processo, não é para o promotor. Não trabalha para o promotor, é para o processo. Costumo dizer que a mesma vontade que a gente tem de fazer justiça e conseguir dar uma resposta para a sociedade com a punição de um indivíduo, com a prisão de um indivíduo, em termos de quantidade, é a mesma vontade de eu não fazer uma injustiça com alguém que não merece. Exatamente. Então, é a mesma proporção. A mesma vontade que se tem de fazer justiça prendendo um cara que cometeu um crime, é a mesma de eu não fazer uma injustiça com alguém que não cometeu. Então, tem que ser igual. Não pode... Claro. A gente não pode correr o risco aí de prejudicar pessoas que a gente não tem que nada fabricar cometeram. um culpado. Justamente. A gente tem que investigar o fato. Claro. Até porque a gente não investiga uma pessoa. A gente investiga um fato. Exatamente. Um fato. Não a pessoa. Eu não vou investigar o fulano. Eu vou investigar o crime praticado, né? Esses dias eu estava assistindo uma palestra sobre garantismo. E aí estavam lá falando de garantismo, aquela coisa toda. E aí um advogado falou no meio da palestra assim, mas o garantismo penal, ele é muito importante. Até o delegado pode ser garantista. Daí ele olhou pra minha cara e ficou atrás e falou, foi tentar consertar. Até um delegado pode ser garantista. Ainda apontou, né? Não, ele ficou trabalhando vou tentar resolver aqui o que ele tinha falado. Mas é verdade, a gente não tem aqui ter lado, né? A gente tem que trabalhar sempre buscando a verdade. Se vai vir ali um elemento que traz uma convicção de um homicídio qualificado, que venha para os autos. Exatamente. E se vier também um de legítima defesa, venha também. É isso aí. Na delegacia mesmo, na DEPAC, quantas vezes a gente já não, ali mesmo, não delibera pela legítima defesa, já reconhece a legítima defesa, não faz o flagrante, Houve despacha, declarações e um abraço, manda pra delegacia, claro, para investigar aquelas Claro. outras questões ali circunstanciais, mas reconhece a legítima defesa ali na própria Que é o delegacia. justo, né, pô? Claro. É o E o justo. próprio garantismo, ele tem dois vieses, né? O positivo e o negativo. Sim, sim. Justamente a mesma vontade de você garantir os direitos da pessoa, no sentido de dar todos os direitos, todas as benesses que ela tem direito para determinada e não ser punida por algo que ela não fez, o outro lado da moeda, da É a mesma vítima moeda, também, né? é também garantir os direitos da vítima de ter seus bens ressarcidos, é o mesmo dinheiro da vítima de ter uma resposta pelo crime que foi cometido contra alguém de sua família. Garantir é questão o direito de da sociedade. Justamente. O outro lado do garantismo é que não exista uma proteção insuficiente. Claro. Ele tem que ser para todos. Exatamente. Não só para quem é investigado ou até Isso. condenado. É para todos.
Não é vítima, pra eles, inclusive. Sociedade, eles, inclusive, não eles exclusivamente, não é isso? É isso Exatamente. aí. É isso aí. Eu acho que já deu o nosso tempo, né? Já deu o nosso tempo? É? Eu vi ali um sinalzinho ali. É que a gente começa a conversar aqui E vai embora. e vai embora. É né? resenha. Sempre passa um pouquinho. Mas assim que é legal, porque tá divertido, né? O dia que deu 1 hora certinho, fala, vamos acabar, Vamos. porque tá chato, né? O negócio é trazer um cafezinho, um queijinho, isso e aí vai embora. Tá esquinho já, cara, essa hora, velho. Botar um chopp aí pra falar, vai ficar até amanhã aqui, vambora. Rapaz, eu tava vendo uma coisa, agora, puta, não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Hoje, agora, aconteceu um negócio aqui comigo. Eu tô aqui com a perna quebrada, tô de muleta aqui, eu tô de bermuda aqui embaixo da camisa, meu irmão. Dedo quebrado e tal. Rapaz, e aí tem uma rampinha aqui, tem um negocinho ali pra subir. E aí, eu usei aquele negócio de acessibilidade. Eu nunca tinha percebido que aquele negócio estava lá. Eu já vim aqui várias vezes. Eu nunca olho para essas coisas em lugar nenhum. E hoje eu vou começar a mudar a minha visão. Porque se não tivesse aquele trem lá, vocês iam ter que me carregar. Porque era assim e de muleta não dava para subir. Aí eu, olhei aquele negócio específico de... Botei o braço aqui e subi. Puta, como faz diferença, cara. Pois é. Você vê, a gente passa a enxergar Quando a necessidade. Usa, cara. Quando a gente Isso é usa, empatia que você falou, né? né? O importante, o interessante é que existe norma regulamentando isso Sim, aí. sim. Porque se depender da gente, Não a gente não põe, tem necessidade. não Pô, coloca. não precisa E eu disso aqui. nunca reparo que se tem ou não tem aqueles corrimões. É corrimões que fala, né? No plural, é corrimões que fala no plural? Corrimãos, né? Eu acho que sim. Deve ser, né? Se tiver um corrimão, se tiver 2... Corrimãos, eu acho. 2 daquele trem ali. Eu nunca olhei pra aquilo, nunca dei valor pra aquilo e nem sei se tem ou não tem. Agora eu tô querendo botar um no meu banheiro. Tá uma poesia. Os velhinhos tem que ter esse Ó, negócio no banheiro. só né, para cara? alongar um pouquinho, foi bem o que o Pedro falou na palestra dele. A questão dos grupos de operações especiais. Só apareceram quando Houve a necessidade, né? deu merda. Deu merda. Aí precisa. Aí falou, não, pera lá, vamos especializar. Aí fez. E hoje a gente percebe que exige a necessidade, né? Por mais que a gente não precise, fala, não, espera até não precisar. Exatamente. Né? Exatamente. Mas é aquele negócio, tem que existir. Inclusive, é muito bacana de ver que tá na origem do Garras a questão das operações especiais, né? Justamente essa necessidade de alguém para atuar em situações excepcionais que exige a criação de um grupo para tanto, né? Aqui no estado foi assim, década de 90, começaram a surgir a questão dos roubos a banco aqui no estado, a questão das extorsões mediante sequestro, e eram crimes excepcionais, eram novidades no mundo criminoso aqui no estado. E para isso foi necessário preparar policiais para esse tipo de atuação excepcional, né? Que não estava no cotidiano, no corriqueiro da polícia, né? Então, a origem do Garras remete à origem das unidades especiais e por isso que o Garras é, por definição, uma unidade de operações especiais. Não foi uma unidade policial que se especializou. Não foi. Ela foi criada pela necessidade de especialização. A própria gênese do A Garras gênese. se confunde com a definição de operações especiais. Interessantíssimo. E Já a foi gente, criado com essa característica. pra isso. Mas não foi, não foi assim, vamos criar uma unidade de operações especiais. Vamos criar uma unidade para atender situações excepcionais, independente da definição do conceito, né? Então, Foi a necessidade que trouxe a criação. justamente, a necessidade de uma atuação excepcional, foi necessário criar uma delegacia de polícia para tanto. E assim foi criado o E a Garras. gente vê essa necessidade agora, com a migração criminosa para o mundo virtual. Isso. É um mundo, na verdade, a gente ia parar. Mas Dá uma o cinco- mundo, ele vai cortar o dobrou. Ele Fica falando então que eu vim embora. se tornou infinito. Então, o espaço para prática delituosa aumentou muito. E a gente precisa realmente de pessoas especializadas. Era até o que a gente estava conversando antes, né? De pessoas E unidade, vai ter que especializadas. criar uma delegacia também. É inevitável, né? é inevitável. Exclusivamente para esse tipo É de inevitável, crime, né? com pessoas extremamente Na verdade- capacitadas na investigação desse tipo de crime. Pois é, mas aí eu vou discordar um pouco. Por quê? Porque eu acho que a criação de uma delegacia exclusivamente para investigar virtuais. crimes virtuais não sustenta. Eu acho que o futuro vai ser diversos crimes Todas. que já existem migrem para
atuações virtuais, cada um da sua forma. As delegacias têm que ter policiais que Exatamente. façam isso. Eu acho que, na verdade, melhor do que criar, isso na minha humilde concepção, lógico que isso aí é necessário estudos de estatísticas e tudo mais, mas na minha humilde opinião, é muito mais válido se criar núcleos nas delegacias de investigações virtuais. Até a gente estava trocando ideia aqui antes, né? A gente vê que o próprio crime patrimonial contra banco, ele evoluiu. Hoje é muito raro, aqui no estado então é raríssimo, né? Mas é muito menos ocorrência envolvendo aquela modalidade de novo cangaço ou de roubo a banco físico, furto a banco físico. É muito mais raro do que era anos atrás. E o que a gente vê hoje acontecendo muito mais, né? É uma migração dessa modalidade criminosa para o meio virtual, né? Para subtração de valores mediante dispositivos informáticos intrusivos, né? Pela prática de fraudes eletrônicas, né? Por que isso? Primeiro, capacidade de subtrair uma quantidade muito maior de valores. Segundo, uma facilidade muito maior de conseguir eliminar rastros para eventual investigação através de VPNs, através de atuação de hackers. Tem que armazenar o dinheiro físico. Justamente. A pena que é aplicada, às vezes, de furto qualificado ou de estelionato, fraude eletrônica, né? Que é muito menor que um delito de roubo qualificado, né? E até a maior dificuldade, né? A maior dificuldade de acontecer algum tipo de confronto com a polícia, porque esses indivíduos, quando eles entram armados e dominam cidades, estão sempre com grande quantidade de armamento. E sabe que a polícia vem. Então a possibilidade de confronto e o cara perder a vida é muito maior. A ocultação dos valores é mais fácil? Você joga, porque você deu 10 milhões pro cara, o que ele vai fazer com esses 10 milhões? Não dá pra depositar em papel. Justamente. Não tem como. Agora, 10 milhões aqui no banco, joga pra Bitcoin, acabou. Tá resolvido. Justamente, né? Tá e resolvido. é muito fácil, eles podem fazer várias transações. Pulveriza aquilo ali e depois ele arranja uma forma de juntar. A lavagem das capitais é muito mais simples. É muito mais fácil de ser feita. Um passo. Né? Então, essa modalidade de crime digital, do próprio crime patrimonial contra a instituição financeira, ela é um custo-benefício infinitamente melhor. E a gente vê essa criminalidade em diversos aspectos, né? A gente vê que nem, por exemplo, na questão do furto, na questão da aplicação do estelionato, né? Muitas vezes a gente tem a questão da imagem, da honra da pessoa e também a questão da pedofilia, né? Que é um crime grave que a gente tem e que ocorre aí, claro, nesse mundo que é muito mais difícil de você identificar. E a gente percebe que a pedofilia também é um dos crimes que é influenciado por isso aí, porque a pessoa não entende que existe alguém sendo explorado do lado de lá e que é uma criança que, claro, um adolescente que vai ter uma vida, que precisa ter os valores, que vai ter reflexo nela. Né? Simplesmente ver a tela de um computador e a satisfação do prazer. E ponto. Né? É isso aí. Bom, então... Agora sim. Eu queria agradecer aqui o Pedro pela sua presença. Obrigado. Muito obrigado por ter ido tanto lá na Depol fazer a palestra para os alunos da Insted, como vindo aqui agora, né? A gente sabe da quantidade de trabalho que você tem ali e tem que passar uma tarde aqui. O Camapum, meu parceiro aqui de podcast, de Fala Delegado, né? Também ter que sair lá da sua delegacia com aquele volume de trabalho. Sei que não é fácil, mas sei que está fazendo isso por um ideal, né? Que entende a necessidade disso, né? Que isso gera frutos, como a gente falou aqui, dos cursos que vão para o Ministério Público Judiciário agora, partindo desse embrião aqui. Então, eu sei que você é um entusiasta da ciência, do estudo, e sei que percebe o quanto isso é valoroso. Então, você coloca na balança e fala, uma tarde de trabalho, eu dou um jeito de repor. Então, muito obrigado a vocês dois, um forte abraço e para as suas considerações finais. Muito obrigado aí, doutor André. Prazer, assim, uma honra imensa estar aqui, né? Em conjunto com o doutor Camapum, com o senhor. É uma oportunidade incrível aqui, um papo muito bom, muito profícuo aí. Aprendi bastante com vocês aqui hoje. E se tivesse um chopp aqui, a gente ia mandar o pessoal embora e continuar aqui terminando a resenha, né? Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, tanto para a palestra, tanto para estar aqui. Conta sempre
comigo aí. Mais uma vez, muito, muito feliz de ter participado desse projeto aí, que realmente é uma proposta incrível aí, uma ideia sensacional. Valeu. Não é uma honra, foi uma honra ter trabalhado contigo lá antes do Garras, né? Ter trabalhado na DEPAC. Uma honra recebê-lo também lá no Fala Delegado, que a gente vê os frutos, né? Isso aí é muito importante. Meu irmão, agradeço pela confiança em estar junto contigo nesse projeto, em ter realizado a palestra lá também, disseminando um pouco do que a gente estuda. Desejo aí uma boa semana a todos. Amém. Valeu. Obrigado, gente. Valeu.